Se você está procurando dominar o algoritmo do Instagram, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. E aí, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal do Vini Marketing. Eu tô aqui para te ajudar a administrar o seu perfil do Instagram e vender com ele, independente da quantidade de seguidores que você tem lá. E já aproveita, ativa o sininho aí embaixo, se inscreve aqui para você não perder nada. Tô sempre compartilhando as minhas estratégias de administração de perfil do Insta. Nesse vídeo eu trouxe para vocês aqui as novas atualizações do algoritmo do Instagram. Semana passada o próprio CEO do Instagram fez um pronunciamento alegando as atualizações que eles fizeram nos algoritmos do Instagram. É isso mesmo que você ouviu. Não é só um algoritmo não. Mas, Vini, eu não dou conta de entender como funciona um algoritmo que gira vários. Então fica aqui comigo que a gente já vai dar um jeito nisso. O Adam disse nesse pronunciamento que já faziam 2 anos que eles não mudavam os algoritmos do Instagram. E esses algoritmos são responsáveis por cuidar de cada tipo de post dentro do Instagram. Ele afirma aqui que existe um algoritmo para Stories, um para Feed, um para o Reels e um para o Explorar. E basicamente aqui todos eles giram em torno de uma coisa. Os algoritmos estão otimizados para entregar um conteúdo, seja ele qual for, com base no interesse do usuário. E ele dá algumas dicas aqui de como usar a seu favor. Começando pelos Stories. O algoritmo vai entregar os Stories para quem ele tem visto, que tem clicado quando aparece para você. Por exemplo, se uma pessoa te acompanha sempre nos Stories e por algum motivo, seja da mudança do seu conteúdo ou por algum outro motivo qualquer, ela começa a não acompanhar mais tanto os seus Stories assim, começa a aparecer para ela hoje e amanhã, de repente ela passa a ver e não clicar mais por 1, 2, 3 dias, o algoritmo entende que para ela talvez não seja mais tão relevante te acompanhar nos Stories e ele começa a parar de recomendar para ela. Lembra, né? Eu acabei de falar que o algoritmo entrega para quem ele vê que tem interesse. E ele dá aqui 4 dicas para não acontecer isso com seus posts. Então ele já comenta sobre isso aqui na primeira dica, sobre a probabilidade da pessoa clicar. E a segunda avaliação que ele faz é a probabilidade das pessoas comentarem os seus stories. Então, digamos que você fez um story ali, você usou uma estratégia interessante de pedir a opinião da pessoa sobre aquele assunto que você acabou de abordar, falando para ela deixar algum comentário ou emoji. Em terceiro, ele avalia também a possibilidade das pessoas reagirem aos seus stories. Então, se ele vê que uma certa quantidade de pessoas reagiu ali com alguma opção de interação que você deixou, seja uma caixinha de perguntas, um sticker, uma enquete, caso essas pessoas reajam a essas interações, ele entende que esse story pode ser recomendado e as pessoas possam ter interesse nele. E em quarto, ele fala sobre a probabilidade da pessoa te acompanhar do começo até o final. Por isso que eu sempre recomendo, faça stories com começo, meio e fim. Decorrendo ali das suas 5, 6, 10 lâminas de stories, não sei qual a quantidade que você se programa para fazer durante o dia, mas sim, você deve evitar de fazer stories desconexos, onde você fala alguma coisa, de repente daqui 2 stories você já está falando sobre outra, depois quando você for postar de novo, não tem nada a ver com aquilo, a probabilidade das pessoas te acompanharem até a sua última lâmina de stories é baixíssima. Então, se você se propôs a falar sobre um assunto, coloque a dinâmica nele, desenrole o assunto durante os posts e dê uma conclusão mais para o final dos seus posts. Você precisa se lembrar de uma coisa: quando isso acontece, as pessoas te acompanham até o final, isso sinaliza para o algoritmo que os seus stories pode sim ser relevante para outras pessoas e ele pode sim indicar para outras pessoas sem medo de ser feliz. Inclusive, se você não tem o hábito de olhar os insights, comece a olhar, tem lá as opções lá de quantas pessoas viram, quantas pessoas saíram nos seus stories. Isso pode ser um indicativo de que você tenha que melhorar ou ajustar alguma coisa no seu conteúdo. E tem ali também toques para voltar, onde ele indica uma coisa muito importante, se as pessoas estão querendo continuar tanto acompanhando os seus assuntos, quanto voltando para continuar dando sentido para o resto dos seus posts. Por isso que eu sempre falo, se tem ali o indicativo, a métrica para ser analisada nos insights, é porque ela possui alguma relevância. Então é bom acompanhar. Eu falo sempre isso nas minhas redes sociais, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, eu tenho um contato muito mais próximo, sempre estou dando dicas práticas para ajudar você a alavancar o seu perfil. Então depois do vídeo já aproveita e clica lá no @ovinimarketing. E o feed, como funciona o feed? No feed ele já fala aqui que o que está sendo recomendado sempre vai ser o que está mais bombando no momento. Aqueles assuntos que estão em alta, pautas quentes, fofocas do momento. Então sim, se você faz conteúdos em cima de pautas que são quentes e que o mercado está aquecido, por exemplo, como essa nova tendência agora de inteligência artificial, etc., você tende a pegar carona nesse sistema de recomendação de assuntos quentes. E o que ele recomenda aqui para a gente ficar de olho sobre o algoritmo do feed? A probabilidade das pessoas comentarem nos seus posts. Então, se você não costuma fazer a chamada para ação, pedindo para as pessoas darem opinião, comentário, sugiro que você comece a fazer isso. Isso vai ajudar bastante a sinalizar para o algoritmo que esse conteúdo tem que aparecer no feed das pessoas. A probabilidade de curtir, então se ele está vendo que as primeiras pessoas que viram o seu vídeo estão curtindo, ele também anota ali que pode ser que ele entregue mais para as pessoas no feed. A probabilidade de visualizar o seu perfil. Então, se além das pessoas interagirem no seu conteúdo, elas ainda vão lá e através desse post elas clicam para visualizar o seu perfil, ele também olha e fala, opa, esse post aí deu uma ajudada nessa conta aí, então pode ser que eu ajude ele aqui a entregar mais no feed das pessoas. Ele fala também sobre o tempo de tela, o time view, que é o tempo que as pessoas passam consumindo seus conteúdos, tanto nos stories
quanto nos posts, sendo estático, carrossel, vídeo. Por isso que um Reels bem feitinho, ele tem a probabilidade de fazer o seu perfil crescer e vender muito mais. Precisa ser feito dentro de uma estratégia onde você prenda as pessoas para ficar consumindo o seu post do começo até o final. Então, o Reels bem feito é aquele que prende a pessoa assistindo, seja lá, por exemplo, se você fez ele com 20, 15, 30 segundos, o algoritmo vê se as pessoas estão assistindo inteiro ou até repetindo a quantidade de vezes para assistir e pegar mais informações sobre o assunto do seu post. Isso sinaliza muitos pontos para você, para que ele te recomende. Uma coisa que eu falo sempre nas minhas redes sociais é que você tem que produzir Reels com esse tipo de estratégia. Fazer aqueles vídeos dinâmicos, sabe? Sabe aqueles vídeos que as pessoas falam: oi, tudo bem? Como é que tá? Oi, apareci aqui hoje para falar sobre isso. Não, você tem que aparecer já com um gancho interessante no começo, com um título chamativo, prender a atenção da pessoa nos primeiros segundos, colocar várias transições, dinamismo. E se você tem dificuldade com isso, aqui embaixo eu deixei um link do plano InstaRico e ele é um treinamento onde você vai aprender passo a passo a produzir Reels que treinam um algoritmo a entregar você, aparecer para as pessoas, te ajudando a crescer o perfil e vender mais. Ele tá num preço super ridículo. Se eu fosse você, eu já clicava lá, porque além de um descontinho por tempo limitado, você ainda tem acesso ao meu número pessoal para te ajudar a resolver isso no seu Insta. Corre lá. Outra coisa que ele deixou claro aqui é que o algoritmo analisa o seu perfil. Então ele dá uma olhada lá em relação a esse post, para que eu entregue esse Reels, por exemplo, no feed das pessoas. Como que tá o histórico dessa conta? Se essa conta tá legal, as pessoas acompanham, as pessoas gostam de consumir o conteúdo, tem recebido bastante curtida nos posts, tem recebido mais seguidores ultimamente, porque se sua conta tem caído, despencado a quantidade de seguidores, não tem trazido um bom engajamento, não tem despertado interesse nas pessoas, ele também avalia se entrega um conteúdo seu no feed delas. Ele diz que o algoritmo não tem como ter uma certeza de que as pessoas estão gostando exatamente de um conteúdo que ele está entregando. Então ele não tem como ter certeza 100% absoluta de que para quem ele entrega o post é sempre para pessoas que adoram demais o post. Não. Ele diz que para você sempre receber o conteúdo de uma página, todas as vezes que ela faz um post, você precisa favoritar. Inclusive é uma recomendação que ele faz, de que você peça para os seus seguidores favoritar a sua página. Assim, tudo que você postar vai sempre chegar para ela com uma maior probabilidade de engajamento e sinalização para o algoritmo de que seu conteúdo é legal. E o algoritmo do Reels, como é que funciona? Ele falou aqui também que é relacionado com o comportamento do usuário, e aí ele avalia, em primeiro lugar, a retenção do vídeo, ou seja, o que eu acabei de falar, o time view, o tempo que a pessoa está ali consumindo o seu vídeo. Por exemplo, se é um vídeo de 10 segundos e as pessoas estão assistindo até o final ou mais de uma vez, ele olha e fala: caramba, esse perfil está me ajudando a manter as pessoas aqui na plataforma. Inclusive, a principal lógica de construção do algoritmo é que o Instagram é uma empresa e eles vendem anúncio para as pessoas. E para vender anúncio para as pessoas, elas precisam passar mais tempo dentro da plataforma. E se o seu conteúdo, o Reels, está ajudando nessa missão deles, de deixar as pessoas aqui dentro da plataforma para que eles possam vender mais anúncios, ou seja, se o seu Reels está prendendo as pessoas na tela, obviamente o algoritmo vai olhar para você e vai falar: nossa, ele merece um beijo, ela merece um beijo, ó. Obrigado! Ele vai recomendar, obviamente, o seu conteúdo. Então aprenda de uma vez por todas a fazer o Reels que prende as pessoas. Avalia também a probabilidade das pessoas compartilhar esse Reels. Por exemplo, eu tenho um grupo dentro da família com 4 pessoas que todas elas compartilham mais ou menos o mesmo tipo de publicação. Conteúdo pet, conteúdo engraçado, fofocas lá. E como isso acontece com um bom tempo, o algoritmo já entendeu que as nossas contas são parecidas em relação ao interesse. Então esse tipo de conteúdo aparece para todos nós. Por exemplo, você pode lembrar que já deve ter acontecido com você, de mandar um post para alguém e essa pessoa dizer assim para você: mas eu já te mandei esse vídeo também. Ou seja, porque o algoritmo entendeu que vocês dois têm interesse nesse assunto e que a probabilidade de vocês compartilharem isso é grande. Então por isso aparecem tanto para você quanto para essa pessoa. Avalia também a probabilidade de você utilizar um áudio em alta. Você já viu aqueles posts que as pessoas falam: áudio em alta da semana, utilize ele para crescer o seu perfil. Bom, na verdade, quem tá mais ganhando com esse tipo de publicação é a pessoa que está te recomendando o áudio, porque o algoritmo olha para ela e toda vez que a pessoa clica ali no áudio em alta da publicação que ela acabou de recomendar, ele olha para essa pessoa que fez esse post e fala: essa pessoa merece um ponto, porque ela tá me ajudando a incentivar outras pessoas a produzir mais Reels que prendam mais pessoas aqui dentro, então vou recomendar ela. Disse também que avalia sobre o perfil da pessoa, então para recomendar um Reels, para disparar esse Reels, entregar ele avalia o perfil da pessoa, assim como eu acabei de dizer no feed. O histórico desse perfil, se é um perfil que tá legal, as pessoas estão gostando dele, tá recebendo bastante seguidores, as pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando os posts desse perfil, aí ele tem mais probabilidade também de entregar o seu Reels. E também ele avalia a interação da pessoa com o seu perfil. Ou seja, se a pessoa costuma a consumir conteúdos, tanto em posts estáticos, carrossel, stories, costuma ver também os seus Reels,
ele também aumenta a probabilidade de entregar para essa pessoa o Reels que você acabou de postar. E por último, explorar. O que ele disse sobre explorar? O lugar que a gente mais quer aparecer, a aba explorar. Ele diz que para você aparecer ali e conseguir novas pessoas e que não te conhecem ainda, ele avalia a probabilidade das pessoas darem like, a probabilidade de ser salvo, ou seja, em ambos os casos você precisa fazer um bom conteúdo e ele precisa ser útil para as pessoas chegarem a salvar para utilizar ela depois, ou não perder a oferta que você postou ali, ou conteúdo motivacional para usar depois, enfim, o conteúdo tem que ser top. A probabilidade também das pessoas compartilharem, como é o caso que eu acabei de falar, a informação do post, ou seja, por isso que a gente fala sobre a otimização de utilização de palavras-chave. Tanto no que você está falando ali no seu conteúdo, no post, quanto na legenda, as palavras que você utiliza ali. O algoritmo tem um sistema de busca por palavras para que ele entenda mais sobre o tipo de post e o conteúdo dele e indique com mais assertividade. Ele avalia também a atividade do usuário, ou seja, para o seu post aparecer na aba explorar de alguém, essa pessoa precisa estar consumindo frequentemente conteúdos relacionados ao tema que você está abordando, ao seu nicho. Ele mesmo deu como exemplo o perfil dele. Na aba explorar do Instagram dele, aparece conteúdos de culinária, arquitetura e interatividade relacionado ao gosto dele. Você já deve ter percebido que quando você abre a sua aba explorar, ali vai estar só o que você gosta realmente de consumir. Ou seja, o histórico de interação. Quais são os conteúdos que você costuma passar mais tempo assistindo? Quais são os conteúdos que você deixa like? Quais são os conteúdos que você salva? Os conteúdos que você compartilha? São esse tipo de post que vai aparecer para você na aba explorar. Então você tem que entender o seu público-alvo para que os seus posts comecem a aparecer na aba explorar dele também. E por último, ele fala sobre aquelas pessoas que clicam para ver um vídeo seu, deixa o like, acaba até salvando, mas não te segue. O algoritmo de explorar é até legal nesse ponto. Ele te dá mais chances da pessoa te seguir. Se o seu conteúdo foi bom a ponto da pessoa deixar o like, salvar, mas não te seguiu, outros posts seus poderão aparecer para ela de novo na aba explorar, meio que como quem diz assim: olha, o perfil do Vini é legal, você já deixou um like lá, já salvou, já até comentou e não chegou a seguir ele. Tem certeza que você não quer seguir? Ó, o Vini. O Vini apareceu de novo. Olha que legal esse post aqui do Vini. Segue ele, pô. Aproveita. O Vini é da hora, o Vini te ajuda. Segue ele lá, segue ele lá. E no final ele fala sobre o temido Shadowban. Será que esse Shadowban existe mesmo? Na verdade, ele começa falando que é um mito, aquela fala de que o Instagram diminui a entrega dos seus posts, reduz o alcance dele, para te forçar a investir, a pagar pro Instagram entregar seus posts para alguém. Ou seja, ele alega que se seu post não está sendo entregue, não está subindo em visualizações, é porque provavelmente seu conteúdo não tá nada legal. Outra recomendação que ele faz também é para que você entre ali nas configurações do seu perfil, dá uma olhada ali se você não infringiu nenhuma regra. Porque quando isso acontece, os algoritmos diminuem sim seu alcance para analisar se o seu perfil não tem nenhum risco de acordo com a comunidade do Instagram. Então ele vai ver se você não é um perfil que dissemina fake news, que fala sobre conteúdo impróprio, enfim. Aí dá uma olhada lá. Se você não fez nada de errado, mas tem alguma notificação ali, é só você mandar uma mensagem pro Instagram pedindo para eles reavaliarem, eles vão te dar uma devolutiva sobre o assunto e geralmente eles te tiram dessa análise para que você volte a ter os seus algoritmos do Instagram normalmente. E nem sempre também o seu conteúdo tá ruim. Às vezes você tem pensado, nossa, mas eu tenho me esforçado tanto para entregar um conteúdo legal, esse assunto aqui tá super abordado, as pessoas precisam ouvir isso e mesmo assim não tá entregando. Às vezes é só um ajustezinho das técnicas ali do começo de um vídeo, a maneira como você chama atenção, a maneira como você aplica o dinamismo. Por isso que eu deixei aquele link lá do Plano Insta Rico, porque às vezes são ajustes simples. Eu tenho 3 módulos lá que te ensinam a aplicar os métodos que me fazem alcançar muito mais pessoas e vender mais de 10 mil no Instagram, com passo a passo que eu deixei pra você lá, além do meu acompanhamento, não esquece. E ele deixou claro aí que ele quer que o pessoal seja feliz, cresça seus perfis, engajem com eles e tenham mais resultados para que todo mundo fique contente. E... bom, no mais é isso. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui pro algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo foi legal e recomendar para as pessoas que precisam entender como o algoritmo funciona agora com essa atualização. Eu fico por aqui, não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo meu e a gente decolar o nosso Instagram e vender com ele independente da quantidade de seguidores que a gente tem. Um beijo, forte abraço para vocês, até a próxima, tchau!